Olá, professores! Vamos então para o quinto vídeo de dicas rápidas para trabalhar no Classroom. Nos demais vídeos passados, nós vimos como criar atividades, perguntas, atividades com teste, né, e material. Vocês podem ver que eu estou aqui na minha sala de aula de exemplo. Eu estou aqui na opção mural e aí apareceu tudo que eu já fiz até agora na sala de aula. Podem ver que aqui no canto esquerdo também aparecem as próximas atividades que deverão ser entregues pelos alunos, né, a data e o horário. Vamos então agora, neste vídeo, ver como criar o formulário dentro, né, do Google Classroom. Tá? Então, em atividades, criar atividade com teste. Vamos colocar aqui atividade com teste como exemplo. Se eu quiser, eu posso colocar alguma descrição e aí nós vamos clicar aqui neste ícone de Google Formulários para nós fazermos então o nosso formulário. Ele vai abrir uma outra janela e aí eu começo preenchendo o meu formulário. Primeiro aqui é o título. Vou colocar aqui arte contemporânea, por exemplo. Posso colocar um título, posso colocar uma descrição para o meu formulário. E aí eu começo então a colocar as questões. A primeira questão, vamos colocar aqui. O que é arte contemporânea? O que é arte contemporânea? É uma opção de pergunta, tá? E aí o que eu tenho de opções para fazer aqui? Aqui no lado do ladinho vai me aparecer duas opções. A primeira é que eu posso introduzir uma imagem aqui nesse ícone aqui. Então se eu clicar aqui, eu posso escolher procurar no meu computador uma imagem que esteja salva aqui e anexar ali nesta atividade. Nesta pergunta, aliás. Tá? Aí ela anexa aqui. Também tem algumas opções de ou tirar uma foto na câmera, ou por URL, ou fotos, ou Google Drive, ou também eu posso pesquisar uma imagem direto no Google. Tá? Tem essas opções aí. Aqui do lado também eu tenho a opção, se eu quero que essa pergunta seja múltipla escolha, eu deixo essa opção marcada, porque ele já reconhece algumas perguntas. Se eu quiser que ele seja uma resposta curta, né, aí ele vai dar um espaço para o aluno escrever de forma curta, ou um parágrafo, daí o espaço para o aluno escrever vai ser maior. Posso colocar como caixa de seleção, ou seja, ele pode selecionar mais de uma alternativa. Posso também colocar uma lista suspensa, em que ele vai ter que clicar na flechinha e abrir essa lista. Posso fazer upload de arquivo, ou seja, o aluno vai ter que inserir um arquivo aqui nesta pergunta. Posso também colocar em escala linear. Também posso colocar grade de múltipla escolha ou grade de caixa de seleção, que seria as colunas, linhas e colunas. Também posso colocar que seja uma data e também um horário. Tá? Então são as opções de respostas. Vamos deixar aqui nessa primeira, múltipla escolha. E aí aqui eu vou ter então as opções para colocar. Arte contemporânea é tudo que é atual, por exemplo. Arte contemporânea é toda a arte até o século XX. E aí eu vou colocando então as opções, é só clicando aqui em adicionar opção, ou também eu posso, por último, colocar adicionar outro, ou seja, vai aparecer a opção para ele escrever outra resposta. Que eu tenho mais aqui então? Eu tenho a chave de resposta, eu tenho duplicar, que eu posso duplicar essa mesma questão, posso excluir e também tornar obrigatório.
Se eu tornar obrigatório, ele não consegue finalizar o formulário sem ter respondido esta pergunta. Aqui nesses pontinhos também eu posso colocar uma descrição nesta pergunta e eu posso ir para uma outra seção com base na resposta, ou também ordenar as opções aleatoriamente, tá? O que eu preciso fazer então para finalizar essa questão? Ir aqui no chave resposta, colocar quantos pontos vale esta questão, vamos por 1 ponto, e assinalar qual é a alternativa correta, e aí em concluir. Então eu criei uma pergunta de múltipla escolha com imagem. Como adicionar outra pergunta? Podem ver que aqui quando eu corro o cursor, essa barrinha ela vai junto, que são algumas alternativas que eu tenho para colocar no formulário. Eu tenho aqui a primeira é adicionar pergunta, a segunda é importar respostas, para onde que eu quero que essas respostas vão. Aqui adicionar título e descrição, adicionar uma imagem, adicionar um vídeo também, ou adicionar uma seção. Ou seja, ele vai repartir então, ele vai responder a primeira pergunta, ele não consegue visualizar a segunda se eu colocar essa aqui. Vamos adicionar aqui uma seção. Ó, seção 1 de 2, que é a primeira pergunta, seção 2 de 2, que eu vou colocar a segunda agora para a gente ver. Tá? Então eu vou dar um título, posso colocar nesse título atividade 1, atividade 2, aliás, né? De repente eu posso colocar aqui em cima atividade 1, em vez do titular contemporânea. Então eu coloco atividade 1 ali, atividade 2 aqui. E aí, quando eu tiver clicado aqui, eu vou em adicionar pergunta. E aí ele vai me adicionar aqui embaixo. E aí eu adiciono uma outra pergunta. Eu vou repetir. Vou fazer o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Vamos copiar essa mesma pergunta lá para vocês verem como dá para duplicar. Então eu vou aqui ó, em duplicar. Ela duplicou. Mas eu quero que ela vá aqui para baixo da atividade 2. Então eu pego aqui, ó, onde aparecem as flechinhas, e arrasto, seguro e arrasto lá para baixo, ele vai anexar lá embaixo. Então vocês viram que anexou ali na atividade 2, ó. É só duplicar e clicar ali se eu quero duplicar alguma. Deixa eu tirar essa imagem, remover. Vamos fazer essa aqui de caixa de seleção. Vocês podem ver que muda aqui a forma de opções, tá? Ou eu posso tirar esses aqui, ó, no xizinho. E colocar em resposta curta. Aí o aluno vai escrever aqui alguma resposta. Aqui, quando é resposta curta, fica um pouco mais difícil de colocar uma chave de resposta, né? Aí eu vou ter que colocar, ele vai ter que escrever exatamente igual ao que eu escrevi, né, para ser aceita como uma resposta correta, né? Ou aqui eu posso colocar várias opções, eu posso deduzir, né, que ele responda de várias maneiras e colocar essas maneiras aqui, ó. Eu vou acrescentando aqui as maneiras que ele pode responder. Só que aí se tiver algumas palavras incorretas, ele já vai dar como errada, tá? Vai dar como incorreta a pergunta. Então, para um formulário que você já quer que ele te devolva automaticamente todas as perguntas respondidas e quanto ele tirou de pontuação, aí fica mais difícil colocar em resposta curta ou parágrafo, tá? Mas se você for fazer a correção manual, aí é possível, tá? É mais fácil. Que mais tem de opção aqui? Tem parágrafo, daí caixa de seleção, lista suspensa, ele vai me dar para mim colocar as opções aqui, tá? Tem também as grades de múltipla escolha, aí vocês vão explorando esses outros recursos ali, tá? O que eu posso fazer? Eu quero na próxima, aqui embaixo, eu quero adicionar um título, então eu clico aqui, ó, título. Então, adiciono ali um título teste, e ele vai aparecer um título. Como será que isso aqui está ficando, né? Então eu posso vir aqui em cima, eu tenho aqui como personalizar um tema,
eu posso escolher aqui a cor, posso colocar um cabeçalho diferente, tá? Posso escolher uma cor diferente. Então vamos aqui em escolher imagem. Aí ele vai dar alguns temas aqui. Opa. Trabalho, escola, ilustração, aniversário, comer e beber, festa, somente crianças, casamento, cena noturna. Tá? Então eu posso escolher algumas cenas ou eu posso fazer o upload de alguma imagem que eu tenha no meu computador ou nas fotos. Tá? Então vamos por aqui, vamos colocar essa aqui. Eu clico em inserir. Ele vai inserir então um cabeçalho, ele muda conforme a cor que tem no cabeçalho, ele coloca a cor aqui na parte de baixo, mas você também pode escolher aqui, ó, nessas bolinhas aqui, tá? Então eu posso adicionar um tema diferente ali para o meu formulário. Também eu posso aqui do ladinho, ó, visualizar nesse olho. Eu visualizo, ele abre uma outra tela para mim visualizar como está ficando o meu formulário, tá? Então, ó, como está ficando o meu formulário. Viram que aquela antes eu coloquei para dividir a sessão? Então ele consegue ver só a primeira pergunta, ele tem que responder, porque eu tornei obrigatória. Quando ele não responder, ele não consegue ir para a próxima. E aí ele vai para a próxima pergunta, né? Ali lembra que eu deixei em lista suspensa, então ele tem que colocar alguma coisa aqui. Coloquei um título ali, né? E aí ele só consegue fazer isso, né? Terminar ou enviar o formulário se ele clicar aqui em enviar e ter respondido todas as perguntas, tá? Fecho aqui para voltar lá pro meu formulário e continuar editando. Então aqui tem várias opções, aqui eu posso continuar fazendo, se eu vou mudar agora para atividade 2, eu clico na última, sempre tem que estar clicado no último coisa que tu fez, tá? Senão ele vai ficar para cima. E aí eu vou adicionar sessão, ele vai então me dar outra sessão para mim colocar ali, vamos por atividade 3. E aí vou aqui em adicionar pergunta e vou então fazendo novamente a próxima pergunta e vou dividindo as sessões, se eu quero que seja em sessão. Se eu quero que seja tudo numa página só, que ele visualize todas as perguntas, eu não coloco em dividir sessão, tá? Eu tiro as sessões, eu deixo sem sessões, certo? Para não ficar então muito curto, eu só vou finalizar aqui com as respostas, que você tem as perguntas que vocês estão criando, e depois aqui nas respostas vocês vão conseguir ver, né, quando eles vão respondendo, vão conseguir ver o resumo das respostas com gráficos e também a resposta individual de cada um. Aqui eu também posso importar, imprimir, tá? Fazer o download dessas respostas, tem várias opções aqui também, certo? Então, para não ficar tão comprido, aí vocês têm várias opções para ir explorando. Nessa outra aqui do lado do olhinho, eu tenho configurações, que aí eu tenho algumas coisas para fazer, que eu posso fazer aqui, tá? Eu posso coletar o endereço de e-mails para que eles recebam recibos de resposta, né? Que eles respondam e recebam o que eles fizeram por e-mail, tá? Então, daí eu tenho a opção aqui, ó, se a pessoa que responder solicitar o recibo ou sempre. Ou se eu colocar aqui, quando o aluno for responder lá no final, ele vai ter uma opção para responder se ele quer receber então as respostas dele, tá? Se eu colocar sempre, já vai automaticamente para o e-mail deles, tá? Posso limitar isso aqui, ó, a uma resposta só, então ele vai ter que fazer o login no Google, né, através da sua conta, para que ele não entre várias vezes e responda várias vezes. Posso também colocar editar após o envio, se os participantes podem editar as respostas deles depois que eles enviaram, né, ou seja, eles reeditarem de novo, né. Posso colocar ver gráficos e sumar a resposta de texto. Isso aqui eu não coloco nenhum dos dois sempre, tá? A apresentação, eu posso embaralhar, né, a ordem das perguntas. Eu posso mostrar barra de progresso, né, enquanto eles já progrediram, do que eles já responderam. Posso colocar aqui alguma mensagem de confirmação de quando eles terminam, tá? Aqui na página testes ele vai estar já selecionado porque nós criamos uma pergunta com teste lá no Classroom, né? Então ele já vai vir selecionado. Mas eu tenho aqui
a parte da liberação da nota. Eu posso liberar a nota após o envio, né? Então o aluno envia o formulário e já consegue visualizar a nota. Ou posteriormente, depois da revisão manual, ou seja, eu vou ter que entrar no formulário, revisar um por um, olhar um por um, e aí depois eu vou liberar a nota então para o aluno. Também posso tem as opções aqui que as pessoas que respondem podem ver as perguntas erradas, o que eles erraram, ver as perguntas corretas e ver os valores então de cada pergunta, tá? E aí é só clicar em salvar que vai me dar todas as opções. Certo? Então, basicamente, sobre o formulários, é isso aí. Depois de eu ter feito tudo isso, não tem onde salvar, porque ele vai salvando automaticamente à medida que eu vou mexendo, tá? É só eu fechar aqui. Aqui eu posso colocar, aqui onde tem esse blank keys, eu posso colocar aqui o título, Arte Contemporânea, que eu tinha tirado ali antes. Posso colocar o título ali, tá? E aí, então, eu posso fechar, não tem problema, ele salva automaticamente. Então, eu criei, aqui aí eu vou colocar como todas as outras atividades, se eu quero pontuação, sem pontuação, tá? Data de entrega, hora e se tiver tópico, tá? E aí eu crio, então, a atividade. Ou também posso programar. Então, vocês podem ver aqui, criou a atividade com teste, ó. E aí tem a minha atividade aqui. Eles vão clicar aqui, ó, clica e vai abrir então a atividade ali que eu criei através dos formulários, tá? Então essa é a atividade com teste com formulários do Google.